Desafios da Soja está no município de Coxilha, onde vemos na propriedade da família Weber, que tem alcançado altos rendimentos, conhecer o manejo desenvolvido por eles. O Lisandro, aqui ao meu lado, é responsável então até a etapa do plantio, que envolve aí o planejamento da lavoura. Lisandro, qual é a importância desse planejamento e quais são os requisitos fundamentais nesse manejo até o plantio? Hoje o planejamento de uma propriedade como a nossa é essencial, porque são várias fases até tu chegar no ponto do plantio. Eu acho que hoje a gente vem pensando já desde, digamos, de 2008, a gente vem seguindo uma escala de rotação de culturas, onde todos os anos a gente tem uma área aí de 20% a 25% de milho, né? Também nessa escala de 20% a 25% nós temos análise de solo georreferenciada numa escala de uma amostra a cada 2 hectares. Então isso tudo a gente vem fazendo e planejando sempre a cultura seguinte, né? Então a gente vem fazendo as correções, a taxa variável, melhorando o nosso solo, a nossa fertilidade aumentou muito de 2008 para cá. E uma das coisas também que a gente está nesse planejamento fazendo nos últimos 2 anos é melhorando a cobertura do solo, né? Então as nossas cultivares de soja são todas bem precoces, então a gente está tentando antecipar a cobertura para evitar o menor tempo possível da nossa terra ficar descoberta, né? Então isso a gente vem observando que está aumentando, melhorando ainda mais a fertilidade, estamos protegendo a terra e conseguimos melhorar os nossos níveis de produtividade ano a ano. E nós convidamos o professor Elmar Floss, então, para nos acompanhar nessa conversa aqui com o Lisandro e com a Celi e fazer algumas pontuações referente a esse manejo que é utilizado aqui. Professor, quais fatores o senhor acha muito importante que eles fazem, que eles mantêm aqui nesse manejo? Pois essa é uma lavoura que realmente tem um alto potencial, como a gente pode ver aqui pelas plantas de soja, que é esse resultado de um manejo adequado, cuidando desde a pré-semeadura da soja, ou seja, o cuidado com o solo, a cobertura do solo, a rotação de cultura, que é tão importante, e depois segue com a utilização dos cultivares mais adaptados à região e para cada época de semeadura, o uso da semente com vigor e a nutrição, ou seja, atender realmente a necessidade de uma lavoura para maior rendimento, porque quanto maior o rendimento, maior a necessidade de nutrientes de extração e também o que é exportado pelos grãos. E depois um rigoroso controle sanitário, controle das plantas daninhas, controle das pragas e das doenças. A Celi é responsável técnica da propriedade. Celi, quais os principais manejos que você acha mais importante pós-semeadura para se atingir altos rendimentos? O principal manejo após a semeadura é você já colocar, né, semear no limpo e manter essa planta sem as invasoras até o final do ciclo da cultura. Porque mesmo tendo invasora no final, você vai ter problema na colheita. E como a gente também produz a semente de soja, né, a semente certificada, a gente tem que ter todo o controle de pragas e doenças. Então a gente controla a lagarta e o percevejo do início ao fim também do ciclo da cultura. E também eu vejo assim a parte dos tratos culturais, assim como algum elemento que te coloque para melhorar, né, a segurar as flores, as vagens. Mas eu acredito sim que isso é o cuidado diário, né, de você vir verificar se tem praga, se tem doença, a necessidade de fazer as aplicações e fazer no momento correto. Todo ano tem a sua peculiaridade. Esse ano, o que você está vendo com relação a pragas? Quais os principais infestações, se é que já tem alguma, se já está aparecendo alguma infestação? Esse ano está sendo um ano bem tranquilo quanto às pragas e também às doenças. Então, a gente fez algumas aplicações preventivas
mesmo porque é produção de sementes, né, que a gente não pode correr o risco, mas eu acho que é um ano bem tranquilo assim de pragas e doenças. Está sendo um ano bom para a cultura da soja. Professor, como estamos vendo, essa aqui é uma lavoura de alto rendimento, né? Quais são as características dessa lavoura e o que se deve fazer de manejo para chegar a esse nível? Esse é um cultivar típico da maioria dos cultivares hoje utilizados pelos produtores, que é de hábito indeterminado, ou seja, ele começa a florescer cedo, mas continua emitindo novos ramos e florescendo. E o segredo dele começa com a alta ramificação na base. Essa ramificação permite então o aumento do número de nós, o número de folhas, que vai aumentar o número de vagens por planta. Mas para isso é essencial que a população inicial de planta seja baixa, porque se eu usar uma população muito alta, ela fecha muito cedo e aí por falta de incidência de luz não vai ter vagem no baixeiro. E aqui nós temos então um grande número de vagens por planta, pela ramificação lateral, pelo número de vagens também por nó, também um bom número de grãos. Nós encontramos aqui praticamente todos com 13, algumas vagens inclusive com 4 grãos por vagem. E finalmente, no final, ter um adequado enchimento desses grãos, que é uma área foliar verde e sadia, que se obtém exatamente com um equilíbrio nutricional, com controle rigoroso sanitário e também o equilíbrio hormonal, para que esse grão tenha um enchimento maior e quanto maior o peso de grão, multiplicado pelo número de grãos, nós temos então altos rendimentos da cultura. Qual é a relação da população de plantas com o manejo de pragas e doenças? Bem, esses cultivares de hábito indeterminado, que nós queremos que haja essa ramificação, nós temos que usar uma população menor e também um espaçamento maior para que ela se desenvolva. E principalmente porque ela não feche muito cedo, porque isso impede a aplicação de produtos no baixeiro. Então a primeira aplicação de fungicida, ela tem que ser no pré-fechamento, para que efetivamente o fungicida atinja essas folhas de baixo e garanta o rendimento. Porque para ter grãos, para ter vagens e grãos no terço inferior da planta, é preciso que tenha folhas verdes e sadias. Só se obtém elas se tiver sanidade e tiver insolação. Esses dois fatores combinados são importantes, porque senão sobe o número de nós sem vagem e não tem alto rendimento quando nós perdemos vagem no terço inferior. E o Desafios da Soja segue percorrendo o estado do Rio Grande do Sul, acompanhando o desenvolvimento da safra 2016-17. Nos acompanhe em nossas redes sociais, também através do site destaquerural.com.br.